Bom dia aí, meus mecatrônicos que vivem no meu coração aí e não pagam nem um pouco de aluguel, não é isso? Então, moçada, que estamos numa fase aí mais tranquila da escola, numa fase mais de aprendizagem do que provação, já fizemos o Enem, né? Quem for fazer FUVEST essa semana, a aula vai como vai funcionar ainda. Quem não for fazer FUVEST, está numa vibe mais tranquilinha aí de já colocar para fechar no nosso ano letivo, que foi o ano letivo, né? Mas bom, na vida que tudo acaba, né? Tudo que é bom e ruim sempre acaba. Vamos trabalhar aqui. E aí, meninos, a aula de hoje é uma aula bem bacana, uma aula que eu gosto muito. Goiabão, funciona, Goiabão. Me ajuda aí, Goiabão. Ah lá, é uma aula que eu gosto, para mim eu gosto muito dessa aula, porque é uma aula que eu tenho uma relação muito próxima de pesquisa com essa matéria aqui. Então, é algo que eu gosto muito de fazer, trabalhar nessa matéria. Que matéria é essa, meninos? Gosto muito dessa matéria aqui. A Lana tá ralando para entrar na aula de hoje. Qual que é a ideia, meninos? O que eu gosto dessa matéria aqui? A Juan chegou também agora. Aí, estamos enchendo a turma. Só acordou tarde, hoje é rara hora hoje. O cara jogando. Viram o jogo do Galo até tarde ontem? Vamos lá. O que eu vou ter, meninos, aqui nessa aula de hoje? Eu vou chamar aqui, basicamente, de anos de chumbo. Então, como a gente está falando aqui, a minha aula já começou ruim, a minha aula de hoje, porque sabe, assunto é pesado pra caramba. Quando eu falo de anos de chumbo, eu estou falando basicamente de um período do Brasil muito denso e muito pesado. Eu vou colocar aqui até o governo, mais ou menos, governo do Médici, governo do Gás, aliás, são os anos de chumbo do Brasil. Então, pessoal, para quem esqueceu, para quem... Alguém lembra aí a nossa última aula, antes do Enem? Alguém lembra o que foi a aula? Alguém está lembrado aí? Alguém lembra o que foi a nossa aula? Foi a matéria? Nós vimos um negócio chamado Brasil, que foi o quê? A gente viu o golpe de 64, tivemos o governo do Castelo Branco e o governo do Costa Silva. Então, o governo do Costa Silva é um governo que vai começar, vou colocar no quadro aqui para vocês lembrarem, é um governo do Costa Silva, vou colocar aqui então, o Costa Silva, né? Costa Silva, né? Teve um governo que recebeu muitas críticas, né? Essas críticas, elas vão se configurar e vão se transformar e vão realmente, efetivamente, chegar ao ponto de serem a palavrinha muito pesada que eu vou chamar de oposição. Então, eu vou ter no Brasil uma reorganização da oposição ao governo. Percebe como isso é complicado? Porque vamos lembrar aqui, meus amigos, meus poucos e bons que estão aqui na aula de hoje. Eu tenho que lembrar o seguinte, meninos, olha, que eu estou num momento muito importante, muito especial, que é do regime militar. Então, o golpe foi dado para apaziguar os ânimos, para segurar a onda. Quem fez Enem esse ano, domingo retrasado, lembrar do Enem, bom, vocês foram bem para caramba, então é bom lembrar do Enem. Teve uma questão falando sobre isso, né? Foi uma questão da prova do Zé Ramalho, né? Alguém lembra que questão foi essa? Quem lembra aí que questão foi essa? O que caía na questão? O que foi a questão da moçada? Que era o seguinte, ó, o quê? Falou uma coisa importante que era o quê? Era basicamente a ideia do vida de gado, né? Que as pessoas tinham um comportamento muito mais de aceitação de um regime mais pesado e mais denso, sacaram? E isso é fundamental. Tá? Então, o governo aqui do Costa Silva é um governo que vai trabalhar na perspectiva de combater novamente essas oposições que surgem. E aí, meninos, o que vai acontecer aqui? Bom, eu falei na aula passada, vou repetir rapidinho no quadro, você vai ter basicamente 3 grupos aí que vão ser grupos de oposição. Né? O grupo de oposição primordial aqui, eu vou chamar, vai ser a classe de artistas. Né? Basicamente vão ser fomentados com o movimento chamado de tropicalismo, um movimento muito importante no Brasil aí. O segundo grupo que eu vou achar muito importante aqui é um grupo bacana que diz respeito, né, eu vou chamar de políticos, os poucos que sobraram, políticos que eu vou chamar de progressistas. São elementos que queriam a democracia no Brasil. Porque assim, meninos, o que acontece? Mesmo quando eu tive o golpe militar, mas alguns casos que apoiaram o golpe, eles tinham medo do bicho-papão, do Papai Noel, né, da mão sem cabeça, chamado de comunismo, que é uma bobagem da mãe. Só que esses caras, eles queriam e buscavam de forma efetiva a voto da democracia. O que acontece? A questão agora não é mais eu disputar, não é mais eu ter o poder, mas disputar ideias. Porque democracia pressupõe discussão de ideias. Isso é muito importante, projetos. Então, aqui vamos ter eleição ano que vem, são discussões de determinados projetos. Então, essa é a discussão política. A gente não pode falar, porque o fulano fez isso é bobagem, isso é conversa de boteco.
E aí, moçada, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, e vou ter também aqui, que eu vou chamar aqui, o movimento importante estudantil, que nós vimos na aula passada algo sobre isso, e eu vou falar mais no final de hoje. Pessoal, por enquanto, lembraram aí? Podemos seguir? Podemos seguir, tranquilo? Perguntas, dúvidas? Podemos seguir? Beleza? Tranquilo? Eu poderia, por gentileza, digitar no chat alguma coisinha aí? Ficar falando sozinho aqui? Tranquilo. Obrigado, Sara. Obrigado, Bruno. Vamos lá. E aí, moçada, qual que é a ideia aqui? Eu tenho um momento estudantil que vai ter uma coisa extremamente importante. Esse momento estudantil, eu vou começar colocando aqui, o momento estudantil, ele tem uma perspectiva extremamente, eu vou chamar de combativa. Por que esse momento estudantil é combativo? A aula passada eu mostrei para vocês uma foto. Lembra daquela foto, vocês, o pessoal tomando geral da polícia? Lembra daquela foto tomando geral da galera? O pessoal com a mão na cabeça aqui, tomando geral? Isso é algo complexo, porque esse pessoal do movimento estudantil queria algumas coisas importantes. Você vai ter vários grupos ali dentro, enfim, mas basicamente, grosso modo, os caras queriam uma coisa muito importante, que era quando eu falo liberdade, eu falo no sentido lato da liberdade. O que é sentido lato da liberdade? Eu tenho aí várias e várias ideias de liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade sexual, liberdade cultural, enfim, eu tenho uma ideia de liberdade no Brasil. Essa é a perspectiva importante. Eu tenho que ter, então, buscar liberdade. E esses caras vão ser muito, 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 muito ingênuos. Porque, vamos lembrar, quem vai organizar... então como é que esses caras vão fazer? Esses caras, para ter essa competitividade, essa liberdade, eles vão tentar se organizar. E aí eu vou ter um negócio muito, muito louco, muito doido, que eu vou chamar aqui, não quero colocar de preto, quero colocar de amarelo. Qual que eu vou chamar aqui? Um negócio muito louco, muito ingênuo, muito, quase uma brincadeira, mas importante. Eu vou chamar aqui de Congresso Ibiúna. Vamos com calma aqui. Sugeri para os senhores algumas vezes aí, vou falar de novo, mas acho que ninguém vai me atender a minha solicitação. Alguém assistiu o filme Batismo de Sangue? Ninguém assistiu esse filme, né? É um filme que todo mundo deveria assistir. Eu passo para vocês na escola, né? Mas isso não vão assistir na escola, não vai passar. Então, qual que é a ideia do Batismo de Sangue? Ele mostra a organização do movimento estudantil brasileiro. E aí, mostrando, o que é o Colégio Ibiúna? O que é Ibiúna? Ibiúna é uma cidadezinha, mais ou menos aí, deixa eu chutar aqui o tamanho da cidade, deve ser um pouquinho menor que Santana da Vargem. Tem uma cidadezinha que é um povo. Então, o que os caras fizeram? Os caras organizaram o 30º Congresso da UNE. Vamos lá. Para quem não sabe, a UNE é a União Nacional dos Estudantes. Então, eu vou ter aqui, ó, o 30º, ou 20º, agora deu branco, acho que o 20º Congresso da UNE. O que esse... que é onde eu estou aqui, estou em 68, tá? Esse congresso foi feito. Bom, você vai pegar as lideranças estudantis do Brasil inteiro e manda para uma fazenda. Gente, imagina só, em Santana da Vargem, essa cidadezinha pequenininha ali para frente de 3 pontos, deve ser, sei lá, 5, sei lá, tem pequenininho de lá. Alguém de lá não, aqui não. Não, ninguém de Santana da Vargem aqui não. Essa cidadezinha que é um ovo. Essa cidadezinha mais ou menos seria, vou falar baixo aqui, seria mais ou menos o tamanho do bairro Bom Pastor de Varginha. Ou seja, um ovo. O que foi feito, então? A galera conseguiu, de um primo, de um amigo, do tio, do sobrinho, do primo, do papagaio, uma fazenda para fazer um congresso. E esse congresso, eles iam criar métodos e medidas no movimento estudantil para atuar contra o governo. Então, obviamente, que esse congresso aqui, o Congresso de Ibiúna, é um congresso totalmente, gigantalmente clandestino. Clandestino. Ou seja, é um congresso que, meninos, clandestino, na qual a galera, todo mundo que foi, está indo, e vão lembrar, eu estou no Brasil numa fase de segurança nacional, então todo mundo que vai lá é criminoso. Gente, qual que é a chance de um congresso com 1.000 pessoas num ovo de cidade dar certo? Então, o congresso de Ibiúna cai. Sim, senhora, Luana. Luana, aliás, obrigado, agradeço, cara. Depois ela vê a aula gravada, depois eu vou subir a aula para o YouTube, a Leca vê a aula lá.
Obrigado, Luan, você é o cara. E aí, moçada, o que vai acontecer, então? Esse Congresso vai cair. Mas o que esse Congresso mostra para o governo? Que eu tenho oposição forte no Brasil. Que eu tenho estudantes fortes, eu tenho uma galera... Quem que era a frente ampla da aula passada, para quem esqueceu aí? Eu tenho Juscelino, eu tenho o João Goulart, eu tenho o próprio Carlos Lacerda, que era o denista raiz, que vai se converter. Então, o governo percebe, ou a gente freia a oposição, ou a gente cede à oposição. E vamos lembrar, moçada, que eu estou falando uma fase aqui, da aula passada sobre isso, que eu tenho movimento estudantil atuante, eu tenho uma galera progressista, e eu tenho aqui, que eu vou dizer de forma muito efetiva, muito clara, um pessoal que tem umas ideias muito malucas no Brasil, que eu acho bacana, que eu vou chamar aqui, o povo chegando na aula agora, o Kant, né? Que eu vou chamar aqui, meus queridos... Vamos, enfim, perdão. Que eu vou chamar aqui, meninos, ó, de movimento, né? HIP, que é um movimento que vai ter muita força tanto nos Estados Unidos como chega no Brasil via tropicalismo. Então, o governo, ele precisa, de certa forma, colocar uma palavrinha que eu gosto de gastar meu português aqui, como diria minha avó. Fala, Cândido, beleza? Bom dia, Cândido. Olha lá. Como eu tenho aqui, Cândido, ó, eu preciso, cara, de certa forma, meu amigo, eu preciso debelar a oposição. Quando eu falo de debelar a oposição, eu estou falando de forma, no português mais claro possível, de eliminar a oposição. Tá? E quando eu falo eliminar a oposição, eu não estou usando uma figura de linguagem. Ok? Beleza? Eu não estou fazendo... Isso aqui não é uma metáfora. Estou falando de eliminar a oposição. Ok? Literalmente eliminar a oposição. E aí, o que vai acontecer, meus amigos aqui da NECA 3? O governo percebe que ou ele radicaliza o movimento, ou ele perde o controle. Obviamente, todo mundo aqui já sabe qual é a ideia do governo. E aí, eu abri o livro de vocês, óbvio que o livro fechou, né? O livro fechou, óbvio que ele fechou, mas tudo bem, não tem problema, eu abro de novo. O Percão, ele é tenaz. Vamos lá. Então, meninos, ó, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou ler, eu vou assim, ó, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que pegar aqui, e detalhe, qual que é o ponto central que eu vou chegar aqui? Você vai ter um negócio muito louco, que vai ser feito pelos estudantes, que vai ser um negócio chamado, ó o negócio, gente, ó, que vai ser a passeata dos 100 mil. O que é a passeata dos 100 mil? Eu coloco 100 mil pessoas no Rio de Janeiro, na Rua de Janeiro, pedindo democracia no país. E aí o governo fala, isso aqui é aquela coisa, né, meninos? Todo mundo tem uma coisa importante, né, que é uma de limite. Essa passeata dos 100 mil, ela vai chegar e vai tensionar e vai levar efetivamente a um limite. Vocês estudaram, com o professor Vanderlei, no primeiro ano, a matéria de resistência dos materiais. Estudaram isso? Mecatrônica, na época, o pessoal até arrepiou lá. Ou seja, o que estuda? O que essa matéria estuda? Quanto é o limite de determinado material. Grosseiramente, bem porcamente é isso. Então, eu tenho limites. Se eu colocar uma carga maior, esse negócio estoura. Então, o governo o quê? Vai ter essa questão do limite. E aí o governo fala, vocês querem brincar, né? Quer fazer passeatinha? Fala, governo, abaixa a ditadura. Não é isso? Vamos dar uma olhadinha aqui, meninos. Olha como é que estava. Vamos ver o livro. O livro tem ruim, mas está na sua boca. Olha aqui. Olha como é que estava. Isso aqui é onde? Olha os prédios aqui do governo. Olha aqui. Olha a galera. Olha isso aqui. Olha isso. Tudo pichado. A galera aqui radicalizou. E aí, moçada, eu vou colocar no quadro aqui, que para mim é o pior dia da história do Brasil, assim, na minha análise, né, como professor, mas disparado perto do Brasil, que é o dia, vou chamar aqui, que eu vou colocar até uma, não tem cruzinha aqui no Zoom, tem que fazer cruzinha manualmente. Vou colocar aqui, uma cruzinha aqui, né, uma cruzinha mesmo aqui, que essa cruzinha é do dia 13/12 de 1968. Foi o dia que foi editado o pior ato da história do Brasil,
chamado de AI-5. O AI-5, eu vou colocar aqui, ele vai ser de forma efetiva a institucionalização da ditadura. Agora, de forma efetiva, nós temos uma ditadura que vai ser institucionalizada. Como assim? Eu vou ler para vocês, tem coisas que a gente tem que ler na escola, porque é melhor ler que eu falando aqui. Eu vou ter aqui, ó, uma ditadura institucionalizada. E isso aqui, efetivamente, é a morte de dezenas de milhares de pessoas no Brasil. Tá? O que esse AI-5 dizia? Vamos ver aqui. Vamos lá. Vou ler para vocês aqui, meu amigo Cândido, porque aí, cara, não tem chabu. Vamos lá. Nesse contexto, e detalhe, já falo sobre economia, tá? O governo, ele vai decretar um negócio muito importante no dia 13, né, que eu vou chamar de Ato Institucional número 5. E olha que legal isso aqui. Isso aqui vai ser uma principal peça jurídica. Por isso que eu chamei no quadro lá de institucionalização do regime. O que acontece a partir de agora? A partir de agora, o governo ele vai suspender o habeas corpus. O que é habeas corpus? Habeas corpus vem do latim, quer dizer corpo livre. Ou seja, você pode ser preso e você pode responder um processo em liberdade. Exemplo, vamos supor que alguém na sala que está panfletando, falando mal do governo. É um crime político. Você vai ser preso sem chance de sair da cadeia. Por quanto tempo, Arcão? Não interessa. Perceberam como a coisa está ficando séria? Como a coisa, eu estou mudando a conversa? Segunda coisa, o governo vai criar a censura dos meios de comunicação. Ou seja, a coisa mais legal de quem quiser ver um dia aí, pode procurar depois, mostrar para você dar tempo, que é o Jornal do Brasil, que é na época o jornal mais forte do Brasil, né, que diz o seguinte: Brasília, 14 de dezembro. Hoje o clima amanheceu pesado, tenso e chuvoso. Trovoadas e raios. O ar é irrespirável. Só que estava de sol. Então, os caras, para poder criticaram o governo na página da previsão do tempo. Cara, outra coisa, o governo ele vai cercear liberdade de expressão. Você fala mal do governo, você pode ser preso. O governo suspendeu liberdade de reunião. Ou seja, Grêmio Estudantil não pode se reunir na escola. O governo suspendeu direitos políticos, cassou mandatos de vários parlamentares, mandou fechar o Congresso Nacional. E você pode ficar sem direito político por até 10 anos. Sobre qual alegação? A alegação é muito simples. Eu vou chamar aqui de crime. Vou chamar de crime de segurança nacional. Ou seja, qualquer elemento que faça qualquer coisa que não esteja ligado às vontades do governo vai ser considerado um criminoso contra a segurança nacional. E, obviamente, esse sujeito aqui, ele pode ser, basicamente, a palavrinha, não vou usar uma palavrinha bem, vou usar uma, de vai não gostar, vou usar uma metáfora. Esse sujeito pode desaparecer. Efetivamente, ele pode desobedecer. Por gentileza, alguém printa para mim esse rabisco no livro aqui, por favor, que é super importante. Deixa eu printar aqui, peraí. Deixa eu printar aqui, depois eu ponho lá para vocês se eu consigo salvar aqui, se o goiabão funcionar. Turma, vocês estão vendo que acabou a brincadeira? Perceberam? Então, a partir de agora, eu vou ter o quê? Questões extremamente pesadas e tensas nesse período. Cara, que não cabe mais oposição ao governo militar. E a partir daí, você começa a usar prerrogativas, né, que é muito pesado, que eu vou chamar aqui, moçada, isso aqui é o mais tenso de todos, eu vou chamar aqui de crimes políticos. Okay? E esses elementos políticos, esses caras vão ser basicamente, quem cair nesse esquema vai ser preso
barra torturado. Por que eu faço isso, Arcão? No lugar chamado aqui, né? Um lugar muito bonito, muito lindo, parque de diversões, chamado de DOPS. Então, moçada, isso aqui é muito tenso no país. Beleza? Então, a gente vai chamar de anos de chumbo, que vão ser basicamente aí o governo, todo o governo do próximo cara que vai assumir o governo daqui a pouquinho, e o governo do Geisel. Galerinha, beleza? Posso seguir? Tranquilo por enquanto? Perguntas aí, dúvidas? Eu segui aí? Fácil? Beleza, Luan. Então, vamos lá, meninos. Eu tenho esse esquema aí. Vamos lá. E aí, galerinha? Deixa eu salvar esse quadro aqui, apagar e mudar. Então, a partir de agora é o seguinte, o governo vai... vou colocar umas coisinhas aqui antes de apagar o quadro. O preso político vai colocar o speech muito importante, que eu vou chamar aqui, ó, que acho super importante, que eu vou chamar de censura. Por isso, gente, que muitos falam assim, vou falar para vocês, o tempo do militar era muito bom, não tinha crime no Brasil, não é tudo tranquilo, o país crescia, eu já falo sobre isso. Ou seja, quando você censura os meios de comunicação, você tira qualquer tipo de necessidade de oposição ao governo. Então, as censuras, elas são extremamente pesadas e tensas. Mas detalhe, rapidinho, não confundam liberdade de expressão com liberdade de opressão. São coisas totalmente distintas. Bom, você não pode usar a sua liberdade de expressão para poder ofender, diminuir, enfim, perseguir pessoas. Bom, então isso é importante dizer isso. Então, vamos com calma aí. Deixa eu salvar aqui. Pronto, salvo, apagar o quadro aqui. Vamos lá. Eu tenho um quadro azul agora aqui, homenagem ao Cruzeiro. Vai ficar mais 5 anos na Série B. O Cruzeiro me diverte, né? Porque eu falo assim, né? Eu falo, o Atlético às vezes me decepciona. O Cruzeiro nunca. Que foi essa piada? Essa piada é importante. Bom, posso seguir? Vamos lá, então. E aí, moçada, o que vai acontecer, meus amigos que estão presentes aí, sorridentes e não mostrando os dentes? Mas por que o governo consegue se organizar? Por que o governo consegue fazer isso e não tem oposição? Gente, gosto de falar para vocês sobre isso aqui, porque isso é muito tranquilo dizer isso para vocês, isso não tem problema algum dizer isso. O governo militar, a palavra é sorte. A primeira coisa, olha só, o negócio foi tão estressante, o AI-5 foi tão estressante, que o presidente da República, que é o Costa Silva, ele assina o ato AI-5, né? Passa 2 semanas, o cara tem um AVC. O cara tem um AVC. O cara morre. Então, o nível de estresse foi tão alto, que o cara morre. Então, quer dizer, o negócio foi muito sério no Brasil. A pressão era muito grande. Bom, quando o cara morreu, o Costa Silva morreu, né? Eu não rezo, mas se estiver inferno, eu não rezo aí, mas se tiver, eu posso estar errado. Mas se eu estiver errado, esse cara está queimando no fundo do inferno, né? Enfim. Ou no umbral, para quem não é católico, enfim, ou não é, enfim. Bom, o que acontece? Morreu o presidente. Quem assume? Quem assume? Morreu o presidente, assume quem? O vice, né? É errado, Bruno. Errado. Teoricamente, você está certa, mas você está errada. Como assim, Arcão? O que a Constituição fala, Sara? Que em caso de vacância do presidente, quem assume é o vice. A pergunta é, Arcão, mas por que eu estou errado, então? Bruno, pelo seguinte, o vice-presidente era um cara chamado de Pedro Aleixo, que era um cara civil. Então, o que o pessoal faz? Fecha o Congresso, rasga a Constituição e faz uma nova Constituição para o ano seguinte, na qual vai ser eleito um novo ditador, chamado de Emílio Garrastazu Médici, que é o pior governo da história do Brasil. Vamos lá. Então, ó. Ou então aqui no quadro aqui. Sacanagem, né? Você vai toda felizinha e a Constituição não serve mais nada. Então, aqui, ó. Vou colocar, então. Vou colocar aqui. Cadê? Olha lá. Costa e Silva, né? Que é o presidente, Costa e Silva, morre, e a Constituição, de novo, a Constituição é rasgada. E é eleito um novo
ditador. Meu amigo Emílio Médici, né? Emílio da Rasta Azul Médici. E o governo dele vai durar de 1969 a 1973. 69 até 1973. E o governo Médici é um governo extremamente interessante. Por que eu falo que o governo Médici é um governo extremamente interessante? Porque o Médici, e a verdade tem que ser dita, ele deu sorte. Por que o governo Médici, por que o Médici deu sorte? Porque o governo Médici, ele vai pegar o momento dele, o governo dele, é o finalzinho do Costa Silva para o Médici, que eu vou chamar aqui de uma primavera do capitalismo. Primavera do capitalismo. O que é primavera do capitalismo? Gente, qual é a principal beleza do capitalismo, basicamente? Qual que é? O que é bonito do capitalismo? Não é bonito do mundo. O cara que é capitalista, dono de banco, qual é a ideia dos caras? O que é bonito? Quem se arrisca aí, por gentileza? O dinheiro, Sara, concordo com você. O dinheiro é bonito. E quanto mais dinheiro eu ganhar, dona Sara, mais feliz será o mundo. Ou seja, e nessa fase, eu estou aí no pós-guerra, eu estou aí, né? No pós-guerra, eu estou aí no mundo em progresso, dinheiro sobrando, o mundo está cada dia mais bonito. E o que vai acontecer quando eu faço esse dinheiro sobrando? Dinheiro parado gera lucro? Aqui vai uma pergunta aqui. Vamos fazer uma pergunta para você. Sabe o que é spread bancário? Ninguém sabe o que é isso? Spread bancário. Todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe o nome às vezes. Vou te explicar o spread bancário. Vamos supor que eu coloque, vou te pôr no chat aqui, coloque, sei lá, coloque R$100 no banco. R$100. Bom. Eu coloco R$100 no banco, beleza? Na poupança. Coloca no chat aqui, R$100 na poupança. Tá? Poupança. Eu posso estar errado aqui, também não interessa, eu posso estar errado, mas esse erro meu é indiferente. Se eu não estiver errado, a poupança está rendendo por mês 0,19%. Então, eu coloquei R$100 na poupança hoje, 7 de janeiro do mês que vem, eu vou ter na minha conta aqui mais ou menos o valor de R$100, né? R$100,19. Beleza? Rendeu isso aí do coisa. Você pega o dinheiro e empresta ao banco. Ele te paga isso aqui. Vamos fazer o contrário. Vamos supor que você pegue emprestado do banco R$100. Se você pegar dinheiro no banco, você vai pagar um juro aí, vou chutar aqui, não vou olhar meu celular agora, mas o juro deve estar mais ou menos em torno, para ser baixo, uns 8% ao mês. Vai ser baixo, tá? Vai ser baixo. Então, você pegou R$100, você vai dever no final do ano, final do mês, R$108. A diferença entre aquilo que você empresta e aquilo que você recebe é um spread bancário. Ou seja, a diferença aqui é brutal. Perceberam? Então, no mundo, isso está pipocando de forma efetiva. Tem muito dinheiro sobrando. O que vai acontecer, então? Então, o governo Médici, ele trabalha na perspectiva de buscar aqui, na primavera do capitalismo, uma coisa importante que é o quê? Você vai ter uma grande disponibilidade de din-din, do faz-me rir. E o governo Médici, ele começa a conseguir a contrair, usando essa benesse aqui do sistema, ele consegue contrair uma coisa muito importante que serão o quê? Serão muitos e muitos e muitos e muitos empréstimos. Beleza? E esses empréstimos vão ser muito importantes, por quê? Porque eles vão dar no Brasil, olha o nome do negócio no Brasil, que vou colocar até em destacado aqui. Olha o nome disso aqui no Brasil.
Como é que eu vou chamar isso aqui no Brasil, meninos? Ó, eu vou chamar isso aqui, basicamente, de milagre é difícil hoje, acento que hoje, econômico. Poxa, o que é um milagre econômico? O Brasil chegou a crescer 14% ao ano. Gente, isso aqui é muito louco. Ficou feio, né? Deixa eu tirar esse 14%, vou tirar esse ficou feio, que vai estragar meu quadro. Olha lá, o Brasil o quê? É milagre, não é milagre, pessoal. Vai ficar feio no quadro mesmo. O Brasil o quê? Chega a crescer 14% ao ano. Ou seja, gente, vamos falar português, claro, que eu gosto de repetir isso que precisa, várias vezes, mas vocês guardem isso. Não interessa se o governo é do Bolsonaro, se o governo é do Lula, se o governo é do Ciro Gomes, se o governo é da Dilma, se o governo é de quem for. As pessoas no Brasil querem emprego e renda. Ponto. Não tem conversa fiada. Ou você gera no Brasil emprego e renda, ou ferrou. É simples assim. Muito simples assim. Né? Só um exemplo claro. Por que o governo da Dilma caiu em 2016, foi golpeado em 2016? Por que o governo foi frito em um óleo quente? Porque a classe média, a classe baixa brasileira perdeu poder de consumo. Lula estruturou um governo baseado no consumo, só que quando chega no momento do consumo, a conta não fecha. Então você vai ter o quê? Problema de crédito no Brasil. As pessoas pós-governo Lula tinham comprado uma porrada de coisa e estavam endividadas. E o governo da Dilma não teve fôlego para realocar esse tipo de crédito. Então, o que a Dilma tentou fazer? Ela tentou bater nos bancos. Para fazer o quê? Diminuir o spread bancário. E aí, os bancos roubaram o governo da Dilma. Simples, simples assim. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Não tem muita conversa. E aí, puseram no lugar um sujeito, né? Que está aí, que, enfim, vou nem falar o nome do sujeito, enfim, repara. Então, essas questões são muito claras no Brasil. Bom, então, se eu tenho. Vamos lá. Eu tenho, então, aqui, ó, no econômico, ele vai ser baseado, calcado, um negócio muito importante chamado de... Ficou feio essa setinha aqui. Olha lá. Ficou marcado e ficou efetivamente observado um negócio muito bacana que eu vou chamar aqui de um grande momento de emprego pleno. O que é o emprego pleno? Você não tem desemprego no país. Você tem as pessoas trabalhando. Trabalhando, obviamente, em subemprego, não interessa. As pessoas têm emprego e têm renda. Então, o governo faz o quê? Ele te gera emprego. Vou colocar no quadro aqui, então. O que o governo militar faz nesse aqui? Ele faz o quê? Ele consegue praticamente, né, acabar com o desemprego. O desemprego. Esse governo militar, ele consegue, de certa forma, aqui, gerar um sistema muito importante chamado sistema de crédito. E aí vocês vão entender uma coisa muito importante, que a minha mãe é muito nesse sentido aí, e a história é muito fácil, ninguém precisa. A minha mãe trocou o fogão na casa dela. Foi com que eu tenho com isso na tua aula? Vou te explicar. Mas a minha mãe é uma pessoa, como diria a gente fala no interior, né? Muito sistemática. 65 anos, tem as suas o sistema dela, né? E ela foi, eu posso ter loja aqui, não estou na loja, ela foi meio de 1.000 e comprou na loja de 1.000 fogão. Só que ela comprou um fogão que valia R$700. Só que ela comprou no carnezinho. Então ela vai pagar, eu fiquei muito puto, 10 parcelas de R$120. Foi, mãe, a pessoa não me ligou. Eu comprava o fogão no meu cartão, não dava dinheiro para mim. Ela fala, não, eu sou independente, você me respeita, o dinheiro é meu, eu trabalhei, eu que ganho, eu compro o que eu quiser. Perceberam? Então, esse crédito para as pessoas de renda mais baixa é extremamente importante. Vocês estão sacando o que eu estou falando para vocês? Como questão de crédito é importante. As pessoas podem comprar um fogão novo, podem comprar uma televisão nova. O governo vai criar um negócio muito importante na época, né?
apesar de foi um fracasso, que eu vou chamar de BNH. O que é o BNH? É o Banco Nacional de Habitação, que vai criar casas populares. Tanto que em Varginha, se eu não estiver enganado, o bairro Sion surgiu dessa época, do BNH. São casas mais simples do lado do bairro. Então, você vai ter fim do desemprego, crédito fácil, você vai ter aqui o BNH, e você vai ter também uma ideia no Brasil que é muito importante, que eu vou chamar aqui, de ideia de ufanismo. Ufanismo. Alguém sabe o que é ufanismo, hein? Ufanismo, hein? Ufanismo, o que é isso? Ufanismo? Ufanismo, pessoal, é uma forma de adoração do país como tudo perfeito, maravilhoso e blá, 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 blá. O Gabriel Cândido, ajuda eu aqui, cara. Qual a maior seleção de futebol de todos os tempos? Ajuda aí, alguém ajuda aí. Que eu não vi, né? Que ninguém na sala que viu, mas a gente tem uma melhor seleção de todos os tempos. Mas de que ano, Frais? De que ano? Eu falo para o ano. 1900 e 1970, Copa do México. Você vai ter aí o Brasil ganhando o tricampeonato mundial. E o negócio era tão feio, ouve essa, Cândido, vai gostar dessa, Cândido, história é boa. Era tão feio que o técnico lá do Brasil em 70 era o João Saldanha. Era um cara, um cara muito bom técnico. E o João Saldanha ia convocar um cara que era de São Paulo na época, centroavante, o cara era muito bom também, chamado Toninho Guerreiro. O Toninho era muito bom. O Toninho morreu de bebê, enfim. Deixa eu história. O Toninho Guerreiro era um cara muito bom de bola. Só que o Médici era fã do Dadá Maravilha. Dadá do Galo lá, queixo no ombro, queixo no ombro, queixo no peito. E o que o Médici fez? O presidente da República pegou o telefone dele e ligou para o João Saldanha. Falou, Saldanha, aqui é o presidente, eu quero que você leve o Dadá e não leve o Toninho Guerreiro. O Saldanha fez assim, você vai à merda, você manda no governo e eu mando na seleção. O Médici demitiu o cara. E pôs o Zagallo no lugar com uma condição, que o Zagallo levasse o Dadá para a Copa. Gente, vocês estão vendo como essas coisas são ridículas no país? O presidente da República vai envolver numa convocação de seleção para a Copa. Quer dizer, é um negócio surreal, beira a loucura isso. Então, você vai ter no Brasil aqui, eu vou chamar, e aquela coisa, meninos, e eu começo a trabalhar no Brasil aqui, com um momento de crescimento, de pleno emprego, e eu começo a fazer no Brasil, que foi um problema grave, que eu vou chamar aqui de obras faraônicas. O que são obras faraônicas? São obras feitas faraós, não é isso? Vamos ver se um livro tem. Acho que o livro tem também. O livro falando que deixa eu achar o livro aqui. O livro, deixa eu achar aqui um livro aqui. Ah lá. Você vai ter aqui, meninos, ó. Aqui, vou aqui, ó. Mostramos aqui, ó. Quer ver? O que o governo faz? Obras faraônicas. Vamos ver aqui o que é isso. Vamos lá. O governo aqui, ó. O governo vai criar, nessa fase no Brasil aí, muitas aqui, eu vou chamar, ó, grandes obras. Vamos subir. Olha lá. Não, olha lá. Obras em que, meninos? Ó, obras que geram emprego, hein? No sentido da petroquímica, transportes, construção naval, mineração, entre outros. Vamos ver o exemplo aqui. Foi construído, moçada, um negócio chamado de Embratel. Que é uma linha de comunicação de telefone no Brasil. Vocês não lembram disso, mas eu, na minha época de adolescente, é mais fácil ter um carro em casa que um telefone em casa. O telefone era muito caro no Brasil. Outra coisa que eu vou criar, ó, a Telebrás, que é a empresa de telecomunicação. Eu vou criar em grandes obras. Qual a maior ponte do mundo na época? A ponte, olha aqui, a ponte Rio-Niterói.
que tem a distância de Varginha e Eloy Mendes. Oh, vou criar a rodovia transamazônica. Qual que é a ideia dos caras? É levar crescimento econômico para a Amazônia. Então, o que eu faço? Eu vou destruir a floresta amazônica com uma rodovia no meio da floresta amazônica, que liga o nada ao lugar nenhum. Bom, mas a pergunta é, qual a maior rodovia do mundo? A Transamazônica. Qual a maior ponte do mundo? A Rio-Niterói. Cadê Itaipu? Não está aqui. Qual a maior... Ah, não está no banco livre, vou ter que mexer no banco livre. Qual a maior hidrelétrica do mundo? Itaipu. Então, o governo militar, ele tem uma ideia aqui de criar grandes obras faraônicas, para dizer o quê? Para mostrar, né? O governo aqui, obras faraônicas, para mostrar, basicamente, que o governo é um governo muito, 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 muito organizado. Eu vou dizer que é um governo de vanguarda. E quem reclama do governo é comunista. E aí, para acabar a aula, vamos dizer isso aqui, que eu vou chamar o seguinte, eu vou criar um slogan na minha aula de hoje, que é o seguinte, que é Brasil, ame-o ou deixe-o. É o seguinte, quem reclama do Brasil é comunista. Então, está satisfeito? Vaza, racha fora. Por isso que você entende que muito artista brasileiro foi pro exílio. Só que esse milagre brasileiro aqui, gente, pode falar mesmo, ele vai ter um grande gargalo. Qual gargalo vai ser? Esse governo de vanguarda, ele vai levar a população de forma efetiva a um processo de total miséria. Vamos ver um vídeo rapidinho aqui. Segundo, só achar. Como, filho? Funciona. Oferece hospedagens a preços imperdíveis? Não. Temos super... A economia do Brasil nunca cresceu tanto quanto de 1969 até 1973. Foi uma média de 10% ao ano. Mas foi um crescimento com o endereço certo. Ficou muito famosa a frase do então ministro da Fazenda, Delfim Neto. Ele disse: é necessário primeiro fazer o bolo crescer, para depois repartir. Aqueles que não creem no Brasil deveriam fazer uma visita como esta para compreenderem que, a despeito do que se fala, o Brasil continua a progredir e progredirá rapidamente. O bolo nunca foi repartido. Quer uma prova disso? Durante a ditadura, quem era pobre no Brasil ficou ainda mais pobre, e quem era rico ficou mais rico. Em 1964, quando os militares tomaram o poder, o 1% mais rico da população detinha 20% de toda a riqueza do país. Aí, em 85, quando a ditadura acabou, esse número passou para os 30%. Uma concentração de renda nunca antes vista no país. Nos cálculos do economista Edmar Baixa, 70% do crescimento promovido pela ditadura ficou nas mãos de apenas 10% da população. Os salários dos trabalhadores foram achatados, com a ditadura reprimindo sindicatos e proibindo as greves. Quando os militares entregaram o governo, o salário mínimo era, em valores reais, 50% menor do que quando eles assumiram. A vida metalúrgica, meu, eu não sei nem explicar como que é, sabe? Porque do jeito que eu trabalho, era para ganhar mais ou menos, né? Esse saláriozinho não dá pra... Você faz o quê? O Brasil Democrático demorou 30 anos para corrigir isso e colocar o salário mínimo no mesmo patamar do início da década de 60. E se você acha que o problema do Brasil é a educação, saiba que ela começou a ser sucateada justamente pelos militares. No governo de João Goulart, a legislação previa que a União devia investir pelo menos 12% do PIB em educação.
A Constituição de 67 eliminou isso. Os investimentos caíram e chegaram a apenas 5% em 1978. O resultado foi que faltaram professores. Os salários e as condições de trabalho deles pioraram muito. O magistério deixou de ser uma profissão cobiçada pela classe média e o regime passou a contratar professores sem qualificação. De pé no chão, também se aprende a ler. Os militares promoveram o milagre econômico às custas das classes mais baixas. E endividando muito o país, tomando empréstimos no mercado internacional. Não dava para ser diferente. A dívida externa explodiu na década de 80. Ela foi de pouco mais de 3 bilhões de dólares em 1964 para 102 bilhões em 1984. E ainda ajudou a criar um bicho bravo e galopante, difícil de domesticar. A hiperinflação. Então, moçada, é o seguinte, parei de falar agora, o que vai ser o final da minha aula do caso? Ó. Eu vou ter no Brasil aqui um negócio muito sério, muito pesado, que eu vou chamar aqui, ó, vocês estão vendo até hoje isso, que eu vou chamar aqui no Brasil de uma gigantesca concentração de renda. Na qual quem é rico ficou mais rico. E quem é pobre ficou mais pobre. E fora lá, que vem, eu falo para vocês sobre a questão da resistência, né, que é o movimento estudantil que vai para a luta armada, mas essa matéria é a próxima aula, meus queridos e queridas. Turminha, tranquilo aí? Beleza? Perguntas, dúvidas aí? Alguma pergunta, meus queridos e queridas? Podemos seguir? Galerinha, ó, parei de falar. Beijo do ex-gordo. Logo colocar aí dever para o senhor no quadro lá no cigarro. Valeu, turma. Boa semana e até terça presencialmente na escola. Valeu, galera. É mais, fui.